para mais uma entrevista do QI Talks. Nós gostamos muito de falar com pessoas, porque achamos que claramente em termos de comunicação também as outras pessoas gostam mais de falar com pessoas. E hoje temos aqui presente o Filipe Carlos e gostava que tu te apresentasses, a favor. Muito bem. Então, como a Margarida disse, o meu nome é Filipe Carlos. Eu, neste momento, desempenho o papel de Strategic Advisor na InnoWave e também estou a desenvolver um projeto via canais digitais que é democratizar o acesso do meu conhecimento a outro segmento de empresas que não as grandes empresas, que é, no fundo, o foco da InnoWave. Portanto, tenho estes dois propósitos em termos profissionais. Muito bem, o Filipe está a ser modesto, ele faz umas talks no LinkedIn super interessantes, eu sigo com muita atenção, acho bem giras, e portanto também recomendo aos ouvintes da QI Talks para irem lá buscar as talks deles, que são bem giras, sobre vários assuntos bem interessantes. Eu e o Filipe já nos conhecemos há muitos anos, das nossas vidas de passado, boas vidas de passado, e o Filipe trabalha já há muito tempo numa área que também é uma área que é quase infalível, sempre trabalhou muito, que é a área de testes de software. E eu convidei aqui o Filipe hoje com o grande desafio de, por um lado, falarmos um bocadinho de como é que ele vê a área de testes hoje em dia a nível mundial e, obviamente, para vermos o impacto da inteligência artificial nos testes. Portanto, é incontornável o tema da inteligência artificial na maneira como hoje em dia nós trabalhamos testes de software, não é? E nós, quase infalível, que trabalhamos com metodologias, não somos especialistas de ferramentas, para nós é super importante falar com empresas como a InnoWave e pessoas como o Filipe, que do ponto de vista estratégico estão essencialmente a trabalhar e a ver para a frente, e nós que somos working bees, não é? Nós não somos estrategas, somos muito working bees, precisamos e achamos super importante levar aos nossos clientes, e a nós também, que a gente está aqui também para aprender, como é que se vê hoje em dia toda a interação entre o IA e os testes. E por isso, vamos começar com a pergunta clássica aqui, que é como é que raio o ChatGPT e os grandes LLMs entraram aqui nos testes e vão afetar, na vossa opinião, a parte de desenvolvimento de software associada aos testes? Muito bem. Então, a inteligência artificial na área dos testes pode ser vista segundo duas perspectivas completamente diferentes. Uma é como é que a inteligência artificial me ajuda a fazer o meu trabalho, de fazer testes ao software, independentemente do que é o software alvo de teste. E depois há uma outra vertente que é como é que eu faço testes a um sistema cujo resultado esperado eu não o sei com precisão. Porquê? Porque tem por base um sistema suportado por a inteligência Ok, artificial. E, portanto, boa. isto são aqui duas mudanças de paradigma muito importantes. Pegando na primeira vertente, eu não disse, mas eu tenho um papel ativo no ISTQB, em que o ISTQB é um organismo internacional que define cursos e programas de certificação pós-profissionais de teste, e eu, aqui há uns anos, 2018, 2019, juntamente com outros colegas do ISTQB, escrevemos um artigo chamado The Future of Testing. Posso dizer que levámos pancada numa série de gente a dizer vocês são malucos, quando nós escrevemos lá uma frase em que dizíamos que o futuro seria máquinas a testar software. Portanto, o pessoal disse, apesar do artigo também o dizer, que haverá sempre espaço para o cérebro humano, mas vai haver uma altura em que o cérebro humano se servirá para avaliar o risco todo e as abordagens de teste, mas depois o teste propriamente dito vai ser uma máquina que o vai fazer. Inclusive, posso dizer que ainda há pouco tempo tive acesso a uma empresa que está a desenvolver precisamente isto, focado num nicho, e essa é outra das características, como os modelos têm que ser treinados, então a tendência é serem focados em algo muito concreto, num nicho pequenino, que é para ser otimizado, não é? E então é o quê? O game testing, o teste de jogos. E que é uma indústria
complicada. Vocês podem pensar, isto fazer testes a jogos até é divertido porque eu gosto de jogar, mas estar sempre ali a treinar o jogo, chega a uma altura é cansativo. Então o que é que o software faz? Se eu tenho um problema, quando chego ao nível 10 do jogo, hoje em dia, acontecem situações em que a pessoa tem que estar a jogar várias horas até chegar ao ponto onde tem que depois fazer a afinação. Se eu tiver um software que faz isso por mim, estão a ver, né? Eu treinei o software e ele faz o jogo por mim até chegar ao nível 10 e, portanto, tenho aí um ganho de produtividade muito, muito, muito grande, né? É disruptivo mesmo. Claro. Pronto. Portanto, essa é uma vertente. A vertente de testar sistemas suportados por machine learning, então aí dá aso, se quisermos, a 3 ramos da profissão de testes, que é o teste dos dados que servem para treinar o modelo, e eu num dos vídeos que a Margarida falou, falei precisamente nisso, em que se eu treinar um modelo para ele identificar automóveis, e como é sabido eu gosto muito de automóveis e portanto mais cedo ou mais tarde acabo por dar este tipo de exemplos, em que imagina que vocês têm um Volkswagen de carroça e um Fiat 600. Então começam a colocar fotografias para o modelo ir distinguindo, que automóvel é que é. Agora imaginem se, por coincidência, sempre que colocavam a fotografia do carocha, era uma fotografia exterior com céu aberto e sol, e sempre que colocavam uma fotografia do Fiat 600, era uma fotografia com o céu nublado. Então, o modelo treina à maneira dele. O que significa que quando eu colocasse um Volkswagen de carocha com o céu nublado, o software diz: olha, isto é um Fiat 600. Estão a ver? Portanto, a importância de nós testarmos com modelos muito diferentes e com várias configurações para que depois a máquina consiga decidir e fazer previsões de uma forma correta. Portanto, esta é logo uma vertente. Depois há uma outra vertente que é o chamado Development Testing. Porquê? Porque existem uma série de algoritmos de machine learning, muitos deles obtidos junto de universidades e, portanto, as empresas acabam por ir buscar algoritmos já realizados e então coloca-se a questão, que algoritmo é melhor para o meu modelo? Então, esse também é outro trabalho. Para o mesmo conjunto de dados, tu utilizares vários modelos para conseguires perceber qual deles é que é o melhor e, portanto, tens que ir testando. E depois, no fim, não com os dados de treino, mas com os dados reais de produção, verificar a resposta do sistema. E, portanto, aí estamos a falar do model testing, que é testar o próprio modelo. Portanto, o testar sistemas suportados por inteligência artificial significa não só estas 3 vertentes, mas em especial na terceira, que eu veja se os resultados que me aparecem fazem ou não sentido. E, portanto, em vez de eu desenhar um caso de teste em que eu digo, coloco um valor de entrada X e o resultado de saída é Y, o resultado de saída Y acaba por ser uma gama ou um intervalo de valores que me permite aferir. Certo. Eu acho super interessante, é uma área que tenho vindo a acompanhar, toda essa área dos dados sintéticos, porque de facto eu acho que é uma coisa que faz muita falta e aquilo que eu vejo dos meus clientes é que os meus clientes têm maus dados para testar, ok? Têm maus dados, a utilização de dados sintéticos vai-lhes permitir testar de uma forma muito mais exaustiva um conjunto de coisas. Hoje em dia há empresas precisamente especialistas em gerar dados sintéticos. Achei imensa graça porque ainda esta segunda-feira estive a tomar café com um amigo e estava precisamente a dizer que na minha visão tudo será, todo o futuro da inteligência artificial passa por nichos e separação de coisas. Ou seja, queres treinar coisas para automóveis, tens de treinar coisas para automóveis. Queres treinar coisas para uma sala de câmbios, tens de treinar coisas para uma... Eu sou mais da banca do que dos carros. Tens que treinar coisas Os para uma carros sala também têm de câmbios. bancos.
Tem, e também tem muito software. Exato. Mas eu também estou completamente de acordo contigo, ou seja, enquanto que hoje em dia a gente olha para LLMs muito genéricos, o que vai acontecer é que cada vez mais todos estes temas da inteligência artificial vão ser temas que são específicos de cada uma das áreas dos negócios para poderem serem úteis, porque senão ninguém se vai lembrar que o Carocha está com fundo azul e que o Fiat 500 está com fundo cinzento. Sim, cinzento. Estás a ver? Exatamente. Portanto, tens que ser, quer a gente queira, quer não. Tens que ser um especialista numa determinada área para conseguires ver essas nuances, não é? E tu, Sem como dúvida. pessoas que gostas de carros, vês estas nuances. E eu olho para outras coisas e vejo outras nuances. No meu caso é mais bolos. Eu é mais bolos. Também Mas gosto de sim, pastel de nata, já agora ficou a saber. ok, vou registar. Mas deixa-me dar um bocadinho atrás, antes da gente estar tão no futurismo. A maioria dos meus clientes, hoje em dia, têm ferramentas como o X-Ray para gerir testes. Tendo ou não equipas totalmente dedicadas aos testes, o X-Ray é uma ferramenta incontornável do ponto de vista da maioria das empresas que desenvolvem software aqui em Portugal e em alguns dos países com quem a gente Trabalha. trabalha. Como é que tu vês esta evolução entre onde eles estão hoje a desenhar testes à mão, a pôr coisas em baterias de teste, até chegar ao futuro que estavas aqui a preconizar? Pronto, é uma pergunta muito interessante. Eu considero que continua a ser importante haver evidências daquilo que é feito. E, portanto, eu vejo os algoritmos de inteligência artificial a deixar evidências, Hum, tal como existem hoje, do que é que foi testado. Em vez de ser o robô faz e depois no fim ele diz: Olha, eu já fiz o meu trabalho e tu ficas sem saber. Então, mas qual a cobertura do teste que tu fizeste? De todas as user stories, percorreste todas ou só uma parte? Essa informação continua a ser muito importante, até por auditorias, e falaste no Pronto. caso da banca, é um excelente exemplo onde o compliance está ao rubro e, portanto, tudo o que é feito tem que ser muito bem escrutinado e justificado perante uma auditoria, e por isso eu vejo, e mais uma vez pega naquilo que estamos a dizer, nicho. Portanto, vais ter uma máquina muito, muito bem treinada para pegar em user stories e criar casos de teste. E depois o cérebro humano olha e verifica se faz sentido ou não. Depois tens uma outra máquina que pega nessa informação e executa sobre o software, como eu dei o exemplo lá do game testing, do teste a jogos. E, portanto, é dessa forma que eu vejo as coisas a acontecerem. Obviamente que daqui a 5 ou 10 anos as coisas podem surgir, mas leva sempre algum tempo. Mesmo estas tecnologias disruptivas, né, acabam por o próprio ser humano cria formas de impedir que haja uma evolução tão grande. O ChatGPT, se nós deixássemos, produzia o efeito da revolução industrial em pouquíssimos meses ou anos. E, portanto, a própria legislação europeia, só para dar um exemplo, impede que se utilize este tipo de algoritmos em determinadas áreas que, por exemplo, em Inglaterra já é permitido, porque a Inglaterra, depois do Brexit, como é sabido, já está fora Sim. desta jurisprudência europeia, não é? Sim, já agora, do ponto de vista da ISO, não é? Que é sempre uma coisa que eu sigo e com a qual trabalho muito, a ISO tem vindo a evoluir imenso nos comitês e nas normas relacionadas com a inteligência artificial e é um assunto mundial, não é? Não é um assunto só europeu. A Europa tem, de facto, uma segurança social e uma preocupação com os trabalhadores que é muito particular e que surge porque a comunidade europeia surgiu num pós-guerra onde era preciso dar trabalho às pessoas e se bem que já passaram mais de 50 anos, quase 70, essas coisas têm que ser relembradas e não vamos agora mandar não sei quantas pessoas para o desemprego, porque isso sai-nos mais caro a todos do que atrasar parte da tecnologia. Hum, Portanto, eu tenho plena compreensão que há coisas que demoram mais tempo do que a gente gostava em teoria, nós os techies, não é? Exato. E as pessoas assustam-se sempre muito. Eu acho que este tema, para cada tema, não tem a ver com esta toque, mas, mas é um facto que as pessoas assustam-se muito com o papel da tecnologia, mas eu acho que os governos também têm tido sempre aqui um balanço de compreender, os governos europeus, locais, seja de onde for, do balanço entre
a velocidade que a sociedade consegue absorver as inovações tecnológicas e sem disromper a sociedade em si, não é? E aquilo que a gente vê, tu e eu que trabalhamos na tecnologia, é que a gente gera mais emprego do É que, verdade. do que Basta olhar, acaba. Basta olhar, não é? para trás Exatamente, na história o que é que exatamente. seria se a Revolução Industrial não tivesse acontecido, não é? Na- Claro, ta- e por isso a sociedade tem utilizado a tecnologia, não é? A maneira como hoje em dia se utiliza telemóveis, não é? E os miúdos perguntam, mas como é que vocês cresceram e viveram? Vivemos e crescemos, não é? Estamos aqui. Portanto, a É, tecnologia gerou muito mais trabalho do que roubou trabalho. é E, verdade. e esta, Exige é que tu mudes de profissão, Claro, esse é que é o exatamente. problema. E por isso é que, Pronto, os governos se preocupam a dar tempo para o recondicionamento é, das pessoas, não é? E por isso é que cada vez temos trabalhos mais inteligentes e menos trabalhos de sapa, não é? É a grande lógica da Revolução Industrial. houve E um por isso, professor, houve um professor que disse mesmo, não é reconversão profissional, é reciclagem. É pegares numa embalagem de vidro de uma garrafa de refrigerante qualquer e transformar aquilo num copo, ou transformar exatamente, noutra peça decorativa feita em vidro. E, portanto, esse é que é claro, o desafio de todos nós, é claro. termos a capacidade de desaprender para voltar a aprender. Claro. E sabendo todos nós que isso é anti-intuitivo do ponto de vista humano, não é? Nós gostamos de estar Exatamente. sentadinhos na nossa zona de conforto e não fazer essas coisas, não é? Mas pronto, eu acho que nós que trabalhamos em tecnologia, eh, se não formos assim, nunca sobrevivemos na tecnologia, não é? Ou seja, nós gostamos do desafio, das coisas novas, ok? Pronto, agora diz-me uma coisa, que esta é mesmo uma daquelas que eu gostava de ouvir a tua opinião, que tem a ver com o tema organizacional. O Uhum. tema organizacional, e estás aqui a falar com uma especialista em Agile, que acredita plenamente que a única maneira da gente fazer software com a velocidade com que a sociedade muda é trabalhar numa lógica Agile e não numa lógica muito sequencial. Hum, Numa lógica Agile, aquilo que se defendeu durante muito tempo e que ainda se defende essencialmente, na sua essência, se eu quiser dizer a coisa assim, é que as pessoas têm que ser multifacetadas e os ciclos de teste estão dentro dos mesmos ciclos de desenvolvimento. Uhum. Quando eu falo contigo e quando te estou a ouvir, a sensação com que eu fico é que, como testar exige cada vez mais uma especialização, há Uhum. aqui um choque ou há aqui uma evolução que a gente tem que ter no modelo Agile. Uhum. O que é que tu tens para, o que é que tu já pensaste sobre este assunto? É uma pergunta muito interessante. Eu aqui há uns anos até fiz um boneco de uma equipa Agile em que tinha a cabeça de um programador, a cabeça de um analista e a cabeça de um tester. E depois outra equipa, que eram 3 pessoas em que a cabeça era igual, era uma fatia de programador, uma fatia de business analyst e uma fatia de tester, que é O o mesmo que dizer Frankenstein ia gostar. que eu, utilizando uma expressão bem conhecida em Portugal, sou pau para toda a obra, não é? Pronto. Exatamente. E então, o que é que a realidade tem demonstrado? É que realmente tu tens um cérebro só para programar, um cérebro Ah, como business analyst e um cérebro como sem tester. dúvida. Esse tem sido, porque a tecnologia é tão. Basta só nós vermos. No meu tempo, havia um programador. Ponto. A gente programava tudo, desde procedimentos SQL na base de dados, a front-end, a lógicas de negócio. Hoje não, hoje, eu sou front-end, eu sou back-end, eu sou full stack, mas atenção, full stack já tens de ter muitos anos de bagagem, senão não consegues ser um bom full stack developer. Portanto, até na área de desenvolvimento, eu ouço colegas meus a dizer, epá, o cliente diz que não quer front-end e agora temos que fazer tarefas de front-end, tem que estar a pedir ao colega A, B ou C para apoiar o outro, porque o outro é só de back-end. Portanto, estás a ver o Uhum. nível a que a gente chegou. Mas isto acaba por ser bom e eu explico porquê. Se nós olharmos para a medicina, onde é que tu tens um reconhecimento em que és realmente um bom médico? É nas especialidades. Tu nunca foi à televisão nenhum médico a dizer eu sou muito bom em clínica geral. Então venha cá, senhor clínica geral, falar.
Não, isso não existe. Ou é um cardiologista, ou é um neurologista, ou é um pediatra, não é? Esse é que tem o Não, a reconhecimento. medicina geral é uma especialidade como as outras, então é uma É, especialidade em si. pois Ser é, generalista é uma especialidade em si. pois é verdade. Mas quantas vezes é que tu Não vês na fazem televisão? operações, não fazem cirurgia, não é? Os generalistas não fazem cirurgia, não é? Enquanto que É os como a especialistas medicina do fazem. trabalho. A medicina do trabalho também é uma especialidade, não é? Da medicina. Agora, o que se passa, não é? É que nos meios de comunicação social, o destaque está para aqueles que são vistos como não generalistas, Sim, não os é? especialistas. Portanto, repara, eu por acaso sei que a medicina do trabalho é uma especialidade, porque nem sabia, eu achava que aquilo era um médico de clínica geral que fazia ponto final parágrafo, estás a ver? Pronto. Hum, Portanto, é o que se passa dentro de uma equipa. Se Uhum. tu tens uma equipa de testers, e mesmo no mundo agile, o que é que acontece nas organizações? Tu tens um líder da equipa de testes que depois empresta este recurso para uma squad, aquele para outra, aquele para Ok. outra, mas há ali uma uniformização, ok? E tem depois também a vertente que é eu dentro da equipa de testes quero ser reconhecido como uma Ah, determinada especialidade. Ou sou muito bom a fazer testes de mobile apps, sim. ou sou muito Ou de bom APIs. ou de APIs, ou sou bom a fazer testes automáticos com uma dada ferramenta, ou sou muito bom a fazer análise de risco, ou sou muito bom a criar um painel de evolução com um conjunto de métricas para ver a evolução da qualidade de software, e as pessoas sentem a necessidade desse reconhecimento. Porque se tu tiveres uma equipa de 10, 20, 30 pessoas em que são todos iguais, tu depois começas a ter rotação, porque elas Hum. sentem-se perdidas no meio de tanta gente e sentem que não são reconhecidas e saem da tua empresa à procura de reconhecimento. E, portanto, esse é um dos pontos que me parece mais importante para não termos o tal que tem uma faixa do cérebro como programador, Não, outra como estou design, e totalmente de portanto para acordo. é Eu costumo sempre dizer que os analistas e os programadores constroem e os testers destroem, não é? Portanto, eu uhum, fui tester, comecei a minha uhum, vida na automatização de testes e, portanto, admito que essa costela ainda cá está. E, de facto, admito que o processo de deconstruction é mentalmente muito diferente do processo de construction. uhum, E tu, que se fazes muita construção, depois só vais testar os casos nos quais pensaste a construção, não é? E uhum, por isso, uhum, para mim, a existência da especialidade de testes, pode não ser uma equipa à parte, mas a especialidade de testes dentro de uma equipa agile é sempre uma coisa que eu luto muito com os meus clientes, porque as pessoas não sabem fazer tudo. Gosto desse uhum. exemplo das 3 faixas, acho que vou copiar, acho uma boa. Mas é É, exatamente isso, não é? é, Senão ninguém faz bem nada. O tema é, é é. esse. Já estamos aqui mesmo a roçar a nossa meia hora e eu sei que tu és um homem ocupado e tens muito que fazer. Uhum, Queria só que me deixasse aqui uma ideia de como é que tu vês o futuro da qualidade de software. Já uhum. que já escreveste artigos no ISTQB premonitórios, vou aproveitar e vou-te perguntar como é que tu vês o futuro? Dá-me aqui uma Pronto, ideia. há uma parte do futuro que já falámos, não é? De Sim, ter elementos suportados por inteligência claro. artificial. Depois há uma outra parte que é, em vez de estarmos a fazer testes a detectar defeitos, cada vez mais as organizações preocupam-se em que a atividade de testes previna os defeitos. Ok. E, portanto, existem abordagens muito interessantes. Eu costumo dar este exemplo que é muito elucidativo, que é uma piada. O meu filho tirou engenharia química e os engenheiros químicos gostam de brincar com os engenheiros informáticos, e então houve um professor de química que perguntou como é que uma mãe sabe se o filho é informático. Diz ao filho: vais à mercearia e compras 3 pães. Se houver ovos, trazes uma dúzia. E o miúdo chega à casa com 12 pães, não é? Porque havia ovos, trouxe uma dúzia. Portanto, só tinha no Certíssimo. cérebro dele só tinha a variável da quantidade, depois if ovos, quantidade passa a 12 e traz 12 pães. Isto é uma piada, mas é o que se Mas é uma passa, boa piada, de facto. mas é o que se passa na vida real. Porquê? Vamos pegar neste exemplo.
Se o miúdo não sabe que os ovos são vendidos às dúzias, está completamente aliado, aquilo é a forma como funciona o algoritmo ali dentro de uma cabeça que tem muito pouco contexto do que é a vida cá fora, a vida real. E muitas vezes o programador está a fazer coisas que não conhece o que é que está à volta, o negócio que está à volta. Se nós, basta só isto, repara bem, se nós definirmos um conjunto de casos-teste que se passarem, dá conforto ao negócio para que o software entre em produção. Então, neste caso, criávamos um caso-teste que é: vai à mercearia e não há ovos. Resultado esperado, 3 pães. Vai à mercearia e há ovos. Resultado esperado, 3 pães e 12 ovos. Em nenhum deles aparece 12 pães. Portanto, o programador, ao ter acesso a essa informação antes de desenvolver o código, automaticamente percebe que está a ter um entendimento incorreto. E, portanto, automaticamente, só por isto, atenção, só por isto, estamos a prevenir defeitos. Portanto, esta é cada vez mais uma tendência que é suportada por um painel de indicadores que te dá quantos defeitos é que chegaram à produção e que eu não consegui detectar antes de chegar à produção, ter esse conjunto de indicadores. Se eu quero ter um painel que me reduza o tempo que eu demoro a implementar uma funcionalidade que é pedida pelo negócio, então eu tenho que ter um indicador nesse sentido. E tenho que ter também um indicador que é quantos casos de teste eu tenho automatizados, precisamente para eu reduzir o tempo de teste. Né? E para terminar, gostava de dizer uma coisa muito, muito importante nesta lógica dos painéis, que é: tens que ter sempre 2 tipos de indicador, ou um de eficácia, outro de eficiência. O de eficácia diz se estás a fazer bem ou mal, o de eficiência diz se estás a fazer rápido ou lento. Porque senão, como acontece, eu já tenho visto isto em algumas organizações, se tu só tiveres indicadores de eficácia, então significa que o produto nunca mais sai e quando é colocado em produção já perdeu o contexto porque demorou muito tempo. Se tiveres indicadores só de eficiência, o pessoal então começa a aldrabar só para conseguir cumprir o tempo, é para despachar e depois não consegues atingir o objetivo. E, portanto, esse é um ponto muito importante, que é: começas por definir o que é prioridade para ti, para onde é que a tua organização tem que evoluir, e só com base nisso é que vais criar os indicadores que fazem sentido para ti, para que tu consigas medir. Por isso é que não há um painel standard que serve todas as organizações. Tem que ser adaptado àquele que é o objetivo da tua organização. Olha, adorei esta entrevista. Fiquei com vontade de fazer uma série. Está bem. Porque acho que ficaram muitas coisas por dizer e porque acho que isto é super importante e por isso, olha, obrigado, super, super obrigado. E acho que ainda te vou chatear mais. Obrigada, Está bem, se beijinhos. quiseres fazer um segundo episódio, estás à vontade. Exatamente, vamos combinar. Vá, beijinhos, Então vá, tchau. adeus.